Chegamos à última semana da série intitulada Prestígio do Reino. Espero que tenham gostado e que tenha sido uma bênção para vocês. Podem se sentar, vamos encerrar essa série juntos hoje. E é interessante porque o meu irmão me perguntou se essa série foi um sucesso. Ele está em missão militar. E não tem uma conexão Wi-Fi boa, ele assiste na Força Aérea. Ele perguntou, a série foi um sucesso? E eu paralisei, eu não sabia como responder. Porque como é que se julga uma coisa dessas? Como você mede o sucesso de uma mensagem ou de uma série de mensagens? Seria como num livro que eu li que dizia a pregação é um sucesso se ela gruda. É um livro sobre pregação. Ele diz, você tem que fazer grudar. A pregação precisa grudar. Eu acho que está pensando em fita adesiva, mas porque tem coisas que grudam, mas não são importantes. Eu me lembro da Macarena, e não foi uma descoberta que mudou a minha vida. Eu lembro o nome da minha primeira namorada. Ela não significou nada para mim. Então, não é necessariamente significativo porque você memorizou 6884203 ao telefone do Danny Foxwood, caso queiram ligar para ele. Era o meu melhor amigo na terceira série, eu lembro do número dele. As pessoas vão ligar para ele agora perguntando, Danny, mas tem que ser uma coisa mais que memorável para ser significativa. Algumas das coisas mais significativas da nossa vida a gente nem lembra. Já tentaram chamar um filho pelo nome e não conseguiram lembrar? E então não é isso. Sabe, eu pensei no que torna uma série um sucesso, o que a tornaria um sucesso. Se fosse número de gente assistindo no YouTube, então PewDiePie é o maior pregador do mundo, se isso fosse o sucesso. Se fossem cliques? Ou, que tal o seguinte, se as pessoas gostassem? Se elas gostassem. Então, se você se sentiu confortável fazendo os exercícios, foi um sucesso? Ah, que treino bom. Por que foi bom? Foi muito relaxante. Eu acho que você não fez direito. Ou uma cirurgia bem-sucedida. Ela não é medida pelo conforto. Não tiramos o tumor, mas nós nos divertimos muito. Foi muito emocionante. Então, quando eu pensei nisso, se tinha sido um sucesso, eu pensei, quantas pessoas estão perguntando isso sobre suas vidas? Quantas pessoas estão tentando medir? Sabe, quanto mais importante, mais difícil é medir. As coisas que realmente importam são difíceis de medir. Então, o que fazemos é substituir, como estamos falando nessa série, medidas artificiais de coisas que são menos importantes ou que são visíveis. Porque as coisas que são invisíveis, o reino de Deus, se apresenta de uma maneira difícil de medir. E eu acho que não tem uma pessoa. Se eu sentasse de frente com todos na cozinha hoje, é assim que eu fico imaginando. A gente sentado na sua cozinha, eu apareci do nada e você me serviu uma tigela de cereal. E a gente conversou. Eu acho que não tem ninguém que sentaria na minha frente que diria, eu tô arrasando em todas as áreas da minha vida. E eu acho que não tem ninguém que sentaria comigo e diria, eu não tive nenhum sucesso em absolutamente nenhuma área da minha vida. Mas eu exijo muito de mim. E acaba equilibrando, porque a Holly não é tão exigente com ela. E vocês estão pensando, pra que falar isso da sua esposa? Ela diria a mesma coisa. Ela me impede de desistir e eu impeço ela de sentar no sofá o tempo todo. Ela trabalha muito. Mas uma coisa que eu admiro muito nela é que ela tem a habilidade de se auto-incentivar. Ela fala, eu tô comendo batata frita porque eu fiz bicicleta hoje. Tipo, uma coisa cancela a outra. Enfim, eu quero encerrar a série hoje falando sobre a sua definição de sucesso, porque eu acho importante. E eu acho que muita gente sente por dentro que tá fracassando, mesmo que os outros pensem que elas estão ganhando. E é uma coisa interessante, né? Os outros pensarem uma coisa, mas você saber outra. E pra gente realmente se aprofundar nesse tópico da sua definição de sucesso, a primeira coisa que temos que fazer é recuperar o conceito bíblico de bênção. Tem uma passagem que eu memorizei, acho que foi na faculdade, e eu não fazia muita ideia naquela época, mas alguém diz, abençoado é aquele
que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira de águas correntes. Como é que é a próxima parte? Dá fruto no tempo certo. Eu acho que eu não decorei tão bem assim a escritura, pelo visto. Dá fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Então você pensa, por essa definição de sucesso, tudo o que ele faz prospera ou funciona, eu não sou bem-sucedido. Mas tem um detalhe nisso. O Salmo começa com uma palavra que traduzimos como abençoado. Abençoado. É como os salmos de Davi começam, os salmos que são especialmente importantes para ele. Ele começa com a palavra abençoado, mas não na nossa língua, é em hebreu. E também pode ser traduzida como feliz. E eu achei interessante, porque ter sucesso e ser infeliz não é uma bênção. Ser magro e infeliz não é uma bênção. Ser disciplinado e infeliz não é uma bênção. Por outro lado, não podemos desconsiderar o fato de que alguém, eu acho que é a melhor definição de abençoado, se você quer uma boa definição bíblica de abençoado e você passou a semana pensando qual é a melhor definição de abençoado na Bíblia, eu não sei qual é. Então, se você quer essa definição, eu acho que é um bom começo. Abençoado é aquele que não segue o conselho dos ímpios, que não se distrai com o sistema podre de valores desse mundo maluco. Aqui não diz que ele não tem nenhum amigo que não vai à igreja. Eu sempre achei que o versículo quisesse dizer não anda com pessoas que fumam o cachimbo da paz, sabe? Era a minha interpretação de pastor jovem. Mas quando ele diz, abençoado é aquele que não segue o conselho dos ímpios, eu percebo que ele está falando da voz que você valoriza. De quem é a voz que você valoriza? E também, quem determina a sua definição de sucesso? Como eu vou decidir se uma pregação foi bem-sucedida? Eu fui no Facebook e li os comentários. E isso não ajudou. O pessoal falou mais dos buracos do meu jeans do que dos buracos nas mãos deles, dos pregos. Vocês são bobos. Mas então, sabe quem? Quem? E eu quero usar o método investigativo para isso. Eu quero começar com quem, e depois quero falar sobre o que, e depois quero falar sobre quando. E se der, eu quero falar sobre onde, tá? Quem, o que e quando do sucesso. Quem te falou que você estava nu? Foi isso que Deus perguntou para Adão no jardim quando ele ouviu a serpente. E eu descobri que quem for a voz que você valoriza determina o seu padrão de sucesso. Posso pregar mais uma semana sobre esse assunto? Então, se eu julgar o meu padrão de sucesso pelo que outra pessoa julga, tipo, olha, eu sempre consigo achar alguém que faça eu me sentir bem-sucedido. E eu sempre consigo achar alguém que faça eu me sentir fracassado. Tem alguém na sua fileira que ora menos do que você? Tem alguém na sua fileira que ora mais do que você? Menos a fileira do Greg Willenberg. Ele e a Alton oram o tempo todo. Se quer ter vergonha da sua vida de oração, fala com eles. Mas fora ele, tem alguém na sua fileira que ora mais que você e tem alguém que ora menos. E o que me dá mais medo é que a gente tem um padrão de sucesso e a gente nem confere quem definiu. Tá, deixa eu tentar de outro jeito. Me impressionou muito perceber que se a gente julgar o sucesso pelos padrões do mundo atual, o ministério de Jesus foi um fracasso total quando ele deixou a terra. Jesus veio trazer um reino, certo? Ele trouxe? Antes de vocês responderem, ele trouxe. E eu agradeço? Mais ou menos. Depende de qual reino você está esperando que ele estabeleça. Se você julgar como nós julgamos a nossa vida, porque a maneira que julgamos a nossa vida é vendo quem aprova o que estamos fazendo.
Nós pegamos uma palavra como abençoado e Davi diz: feliz é aquele, abençoado é aquele. Ele começa os salmos mais importantes assim, mas nós achamos que bênção é uma coisa material. E às vezes é mesmo. Comprei um barco, sou abençoado. Todo mundo que acha que um barco é uma bênção nunca teve um barco. Só o que ele faz é enguiçar e te arranjar amigos falsos que ligam quando querem passear, tá? Então, se um barco não é uma bênção, o que é? Isso é muito relativo. Anotem isso, o sucesso é relativo. O sucesso também cria parentes. Pessoas que você não fala há anos que ligam para pedir dinheiro emprestado se você for bem-sucedido. Mas o sucesso é relativo. E é isso que Jesus sabia. Jesus sabia que o sucesso é relativo a quem, é relativo a o quê, é relativo a quando, é relativo a onde. E eu acho que o motivo de Jesus ser capaz, com a multidão aplaudindo ele, depois de que ele alimentou eles, ou com as pessoas abandonando ele, Jesus fazia uma pregação e ele pregava tão bem que as pessoas iam embora dizendo que ele tinha um demônio. Então, julgar por padrões de sucesso do mundo, Jesus era ruim pregando pelos nossos padrões. Ele pregava em parábolas. Eu preguei numa das semanas dessa série, eu não lembro se foi na semana passada, quando eu falei dos talentos, o biri do saco de ouro. Foi semana passada, tá? Na semana passada eu usei uma parábola. Sabe o que os discípulos fizeram depois que ele terminou de ensinar? Explique isso pra nós. Ele pregava tão bem que a equipe dele nem sabia o que ele tinha dito. Pela nossa definição de sucesso, a mensagem de Jesus foi um fracasso. Porque ele não ficava no significado superficial. Ele não estabelecia o reino que eles queriam que ele estabelecesse. E será que tem alguém hoje aqui que está esperando por aplausos da pessoa errada? Tem gente fazendo coisas para impressionar pessoas que não estão nem prestando atenção. E tem outra coisa sobre Jesus. Ele era tão bem sucedido naquilo que ele fazia que o próprio povo dele matou ele por isso. Julgando pelos nossos padrões de sucesso, quando Jesus foi para a cruz, que foi o que ele veio fazer, o que aconteceu? Todos os seguidores deixaram de seguir, menos João, de tão bem sucedido que ele foi. E nós pegamos uma medida mundana de sucesso e tentamos aplicar a um chamado celestial e não sabemos por que ficamos desanimados. Quando medimos o nosso sucesso pelas coisas pelas quais o mundo mede, e Jesus disse: bem-aventurados os pobres em espírito, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os que sabem que são vazios, bem-aventurados os que têm consciência de saber que precisam de Deus na vida. Essa é a definição de bênção. Perceberam como fazemos isso? Nós inserimos definições culturais a termos bíblicos. Nós pegamos uma palavra como abençoado ou sucesso. Sabiam que sucesso está na Bíblia? Deus falou para Josué, acho que em Josué 1:8. Ele disse: e você será bem-sucedido. É uma frase interessante. Significa que existe o mal-sucedido. Um sucesso que é ruim. Um ruim sucesso. Eu posso falar assim, não posso, não? Sabe que tipo de sucesso é ruim? Aquele que você projeta, mas não é real e você não possui ele. Quando você precisa aparecer de uma certa forma. Então, o que acontece é que às vezes a gente fica tão viciado na aprovação que vem dos outros que não consegue receber a aprovação que vem de Deus. E isso precisa ser uma voz interna, né? Jesus fez a vontade do Pai, ele conhecia a voz do Pai dele. Ele não via, ele conhecia em um nível mais profundo. Então, estamos vivendo num momento em que as pessoas querem ser bem conhecidas, acima de tudo. Mas tem uma diferença, e era assim que eu estava pensando, Tim, entre ser bem conhecido e ser mundialmente conhecido. É a diferença entre fertilidade e fama, tá? Então, bem conhecido é tipo, beleza, muita gente sabe o meu nome
ou eu sou popular, mas se você julgar o ministério de Jesus pela popularidade, ele era um fracasso no momento em que ele estava cumprindo o propósito dele. E isso é animador para mim, porque ser bem conhecido só exige que Deus que me criou me tenha por inteiro e que nenhuma área da minha vida seja inacessível para Ele. E eu quero falar com vocês sobre isso hoje porque eu estou encontrando muita gente que sente que está fracassando e nem reconhece o tanto de frutos que carrega. Absorvam isso. No momento que uma semente vai para o solo e começa a fazer o que ela foi criada para fazer, se partir e mudar de forma para produzir o que estava nela, no momento da maior concretização do potencial, ela está partida e escondida. Isso quer dizer que na minha vida, às vezes, os maiores momentos da minha maturidade, quando Deus está me fazendo crescer e me usando para valer e fazendo a diferença através de mim, vão ser os momentos em que eu vou me sentir quebrando, os momentos que eu vou me sentir escondido. A obscuridade não é o inimigo. Não importa se eles sabem o seu nome. Importa se você sabe o que está dentro de você. Abençoado é aquele que não precisa da aprovação de pessoas, porque já tem a aprovação de Deus. Eu já recebi, já é minha, eu tô caminhando nela, eu tô vivendo nela, tô me banhando nela, eu tô coberto por ela, eu sou a justiça de Deus em Jesus Cristo. Gostem de mim ou não. Como julgar se você é uma boa mãe, se a sua filha adolescente gostar das suas decisões? Até os presos têm toque de recolher. Que loucura. Eu lembro quando a Oprah perdeu todo aquele peso. Eu era pequeno e minha mãe assistia a Oprah. E ela apareceu e todo mundo aplaudiu que ela emagreceu. E uns anos depois ela voltou e disse que foi o período menos saudável de toda a vida dela por causa do jeito que ela perdeu o peso. Mas as pessoas aplaudem porque você emagreceu. Elas não ligam pro que aconteceu por dentro. A gente aplaude. Vamos ver outro versículo. Tá. Em Lucas 17:20, Jesus fala sobre o reino de Deus. Eu saí da Oprah para Lucas 17, porque eu sou dinâmico assim, eu sou versátil nesse púlpito. Então, numa ocasião a Bíblia diz, porque como Jesus ensinava sobre o reino de Deus, em uma tradução, uma frase aparece ao longo do Novo Testamento 126 vezes. E numa ocasião, tendo sido interrogado pelos fariseus, eles eram os inimigos. Tá, primeiro eu vou falar disso, rapidinho. Você acha que ter sucesso é todo mundo gostar de você? E Jesus era um fracasso. Estão vendo o que eu... A gente acha que sucesso é ser capaz de fazer todo mundo, o tempo todo, conseguir entender a gente, mas eles não me entendem. Eles não precisam entender você. Só Deus pode te entender porque você é desequilibrado. Então, olha, os fariseus não entendiam Jesus, não entendiam o que ele foi fazer, não entendiam quem ele era. Então, em uma ocasião, perguntaram, e foi uma pergunta totalmente mal intencionada, Eles perguntaram quando viria o reino de Deus. Eu amo a palavra de Deus. Escuta só, Jesus respondeu, o reino de Deus não vem de modo visível, pelos seus padrões de sucesso. Os fariseus tinham experiência, eles memorizavam versículos bíblicos. Como você sabe se é um bom cristão, se memorizar mais de uma escritura? Então, os fariseus teriam sido os mais bem-sucedidos, mas, na verdade, foram eles que foram oposição ao que Jesus veio fazer. Tem gente que acha que é bom cristão porque lê bastante a Bíblia, mas podem estar só dando um migué. Então, é na aplicação da Escritura que o crescimento ocorre, não no conhecimento dela, né? Então, como você mede se você teve mais sucesso, se está crescendo em Deus? Então, você está se entregando um pouco mais para Ele, para você poder entregar o fruto do propósito que Ele plantou dentro de você. Eles perguntaram, quando vem o reino? E todo mundo quer saber isso. Todo mundo quer saber quando Deus vai fazer o que eu quero que Ele faça.
Levantem as mãos, eu posso passar o dia todo. Já se perguntaram quando você vai conseguir consertar elas, Jesus? Ou quando vai consertar isso? E a minha favorita, quando você vai me consertar? Vou fazer 40. São 40 anos no deserto da minha esquisitice. Quando eu vou ser uma pessoa normal? Né? Mas Jesus diz uma coisa, e eu quero muito que vocês recebam isso nessa última semana da série. Ele diz, o reino de Deus, você tem uma definição externa de sucesso, mas o reino, coloca o 21. As pessoas não vão dizer, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Isso é muito bom. Vamos lá, digam do seu diafragma, o reino está dentro de mim. E os reinos desse mundo estão lá fora, lá. É o que eles estão anunciando. Quando eles anunciam para você, estão tentando fazer você odiar aqui. A estratégia do inimigo é fazer você odiar o seu aqui. Certo? E o jeito que ele faz isso, o Salmo diz, ele vai dar fruto no tempo certo. A árvore que Deus planta vai dar o seu fruto no tempo certo. Dá para deixar de lado a palavra seu, mas pode ser uma palavrinha muito importante, porque significa que se eu perder o meu tempo ficando frustrado por não conseguir produzir o seu fruto, eu só consigo produzir o fruto do Furtick. Certo? É o que eu consigo produzir. É o que eu consigo ser. Tudo o que eu posso ser, se eu posso falar assim, é o Furtick mais frutífero que eu posso ser. Mas a minha tentação é olhar o fruto que você produz, ou a vida que você tem, ou o talento que você tem, ou a personalidade que você tem. Geralmente eu não quero a vida dos outros, eu quero a personalidade das pessoas. Porque elas são calmas. E como será que é ter pelo menos um dia onde eu não fique tão tenso? A personalidade de alguns de vocês parece tão tropical, tão ensolarada. Cara, deve ser tão legal. Você viu como a pessoa enfrentou aquilo? Ela nem sequer ficou chateada. Mas Deus colocou os cabos em mim de um jeito. Dentro de mim, ele vai ser como uma árvore plantada à beira das águas que vai dar o seu fruto. Que vai dar o seu fruto. Me ajuda a pregar e fala para quem está do seu lado. Dê o seu fruto. Dê o seu fruto. Seja você mesmo. Faça a sua marca. Faça o seu trabalho. Segure bem o seu lugar. Fique aí no seu posto. Se você é coach, seja coach. Se você é professor, ensine. Se você é ajudante, ajude. Se você é do tipo que grita, grite. Dê o seu fruto. Eu posso não ser famoso, mas eu vou dar os meus frutos. Deus me criou para produzir um propósito. Eu sinto a liberdade entrando nesse lugar. Eu sinto a libertação da frustração. Deus disse que queria te libertar da frustração de tentar produzir o fruto de outra pessoa. Você é uma macieira ótima. Até ver umas laranjas. É a palavra de Deus. Jesus disse que o reino está entre nós, que você é como uma árvore plantada à beira da água. Só que nós não podemos produzir nada porque não fomos plantados em lugar nenhum. Porque não é sexy ficar plantado. Até os pregadores. Pregadores fazem coisas esquisitas. Quantas pregações eu fiz sobre Pedro andando sobre a água? E nunca falei nada sobre André, que ficou no barco. Jesus só falou para eles entrarem no barco e irem para o outro lado. Pedro foi o único que precisou de um sinal espetacular.
André se contentou em ficar no barco na tempestade porque foi o que Deus nos mandou fazer. E eu tô procurando pessoas que só vão pra casa e ser um pai, e ser uma mãe, e ser um esposo, e ser uma esposa. A propósito, a gente vive numa cultura que não somos considerados bem-sucedidos se você ainda é solteiro numa determinada idade. Por esse padrão, Jesus morreu de fracasso. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Águas. Correntes. Correntes. Sabe uma corrente que é conduzida? Ser plantado à beira de águas correntes dá o fruto que já está dentro de você. Mas a tentação de pensar, quando Jesus deixou a terra, ele deixou para trás uns discípulos malucos. Dá para imaginar se o seu maior protegido fosse Pedro? Quando Jesus tentou ir para a cruz para morrer como o Cordeiro de Deus calado diante dos seus tosqueadores para pagar o preço pelo pecado da humanidade, Pedro puxou uma espada e arrancou orelhas. Jesus foi bem sucedido no ensinamento dos discípulos, mas você julga cedo demais. Você julga cedo demais. Eu não estou fazendo nenhuma diferença. A Bíblia diz, instrua a criança segundo os objetivos que tem para ela. E mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Espera aí. Vamos parar um momento. Todo mundo repete comigo. De quantos anos, Senhor? Eu só preciso ter uma ideia de quantos anos para poder entrar no ritmo, no processo. Mas julgar a sua influência assim seria uma pena, porque a igreja do pastor Mickey só tinha 200 pessoas e eu tô aqui pregando para vocês. E foi ele quem me deu uma chance. Então eu quero fazer a pergunta aqui de novo hoje. Você vai correr atrás de prestígio ou vai abraçar o chamado? Porque são duas coisas diferentes. São muito, muito diferentes. E não tem como você saber. Não tem como saber. Então, dê o seu fruto no tempo certo. Essa é a vitória. No tempo certo. E se essa mensagem hoje... E se alguém na Rússia... Nós traduzimos nossos sermões em russo. E se alguém na Rússia precisa dessa mensagem? Eu não tô gostando hoje. E se essa for a sua reação, como eu vou julgar o sucesso de uma pregação? E se alguém que ouvir em outra língua daqui a 2 anos é quem precisava ouvir? Acontece toda hora. E eu só compartilho porque pregar é o que eu faço. Faça o que você fizer. Você tem a sua própria visão disso, mas... Eu digo, geralmente as pregações que eu me sinto mais mal para fazer são as que alguém dá um retorno para mim depois e diz: eu tava no limite. Eu falei pro Senhor, eu vou tentar mais uma vez. Eu vou baixar o app da Elevation ou alguma coisa super dramática, sabe? Ou essa é a mais louca. A pessoa fala, eu nem tava querendo assistir uma pregação. E os deuses do YouTube colocaram uma coisa no meu feed que era você pregando. E era o que eu precisava. Se você julgar durante o processo de fazer a coisa, você interrompe o poder dela. Como podemos saber? Como podemos saber o que Deus está fazendo na sua vida? Eu estou me partindo. É o que acontece com a semente antes de crescer. É o que acontece antes da colheita. Já pensaram nisso, que Jesus foi um fracasso pelos nossos padrões de sucesso quando ele deixou a terra? E olha o que a fidelidade dele criou. Eu tô falando com uma pessoa hoje que sente em segredo, eu tô fracassando. Não em tudo. Na minha personalidade. Eu nem consigo curtir as áreas que eu tô indo bem, porque tô envergonhado pelas áreas em que eu tô fracassando. E eu acho que eu não vou ter sucesso em todas as áreas da vida ao mesmo tempo. E acertar tudo, como aquele jogo da marreta.
É como a minha mente se sente. É tipo, eu vou ser sincero. Eu nunca me sinto um bom pai quando eu termino de pregar no fim de semana. Nunca me sinto. Porque durante as 48 horas antes de pregar, eu pareço um zumbi. Eu fico meio... no fundo, eu não tô presente. Tipo, eu tento. Graham e eu estávamos treinando luta hoje antes de eu vir, e eu fiz o meu melhor, mas não me sinto totalmente presente. Então, o diabo vai tentar fazer eu me sentir mal depois que eu terminar de pregar, pelo que eu não fiz enquanto eu estava fazendo isso. Isso acontece com vocês? Eu não quero que vire terapia em grupo, mas o problema da maioria de nós é que, quando nós somos produtivos de um lado, só faz com que nos sintamos piores sobre, e ainda mais, se você enfrenta alguma coisa em segredo, ela geralmente cancela toda a alegria por todo o resto que você produzir. Então, sobre isso, Deus fala uma palavra para aqueles que sentem que, você sabe, eu sinto que estou fracassando, eu sinto que eu não consigo fazer o suficiente para todo mundo. Você só é responsável por produzir o que está dentro de você. Nesse momento, aqui, agora, o reino de Deus está entre vocês. E conforme encerramos essa série juntos, eu só quero saber, alguém quer orar hoje em qualquer uma das nossas localidades em Melrose, Lake Norman, University City, Riverwalk, Orlando, Greenville, Greensboro, quem está assistindo pela internet, para dizer assim, eu quero ser abençoado, como a Bíblia fala sobre o abençoado. Eu quero viver num lugar que é feliz com a vida que eu tenho. Eu quero viver num lugar onde eu sou plantado à beira de águas que me alimentam. Eu quero muito a ajuda de Deus porque eu me sinto fracassando a maioria das vezes. Mas eu quero que Deus produza o fruto que Ele colocou em mim. E eu não vou viver esse próximo ano frustrado por frutos que Deus nunca me chamou a produzir. E eu não vou desistir do dom que Ele me deu porque eu não enxergo numa forma vigorosa. Então eu quero orar por você. Fique de pé agora, onde estiver. Eu quero orar por você. O Senhor está agindo nesse momento. Ele está sempre agindo. Mas Ele está agindo nesse momento. Ele está tentando mostrar que quando você se liberta da necessidade, da aprovação dos outros, então você pode receber a aprovação de Deus. É tão importante que Jesus tenha ouvido seu pai falar, esse é o meu filho amado em quem eu me agrado, antes de ele começar o ministério. Assim, ele não precisava da validação deles. Ele já tinha. A gente precisa absorver isso. Eu não sei se você conseguiu sentir na série, mas eu tô dominado por isso. Eu tô falando disso sério. Eu preciso que a gente entenda que não se trata de fama e de seguidores e de coisas instáveis. O Salmo 1 diz que a folha plantada pelo homem não murcha. É uma coisa que permanece. É uma coisa que o mundo não pode tirar. Tudo que eles podem dar, eles podem tirar. Mas se vem de Deus, se vem de dentro, se o reino está dentro de você, não vai ser tirado de você. Baixem suas cabeças por um momento. Eu quero que vocês apontem as palmas das mãos para o céu com as mãos erguidas e recebam do Pai o que vocês precisam nesse momento. Todos andam por aí pensando se estão acertando. Eu sou um bom esposo, boa esposa, bom amigo, boa filha. A gente fica puxando toda essa culpa, alimentada por comparações. A gente se compara a coisas que nem são de verdade. E a gente fica pensando, um dia, quando eu chegar lá. Mas Deus não quer que você odeie o aqui. Ele ensinou os discípulos a orar, Jesus ensinou os discípulos a orar. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra, assim como no céu.
é ter o céu aqui. 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 E Deus chamou o profeta Isaías e Isaías disse: eu sou um pecador, eu tenho lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Mas eis-me aqui. Envia-me. É o que Deus quer de você, cara. Para de ficar olhando para essas outras imagens do que você acha que deve ser e produz o seu fruto. Eu sinto o Espírito Santo nisso, que se você produzir o seu fruto no tempo certo, a sua folha não murchará. Deus quer te dar uma paz que não seca com as circunstâncias e não muda com as marés confusas da opinião popular. Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, habita em você. E você basta nele. Dê a eles o que precisam, Deus, você tem e eu não. Dá o que eles precisam, o que precisam na sua presença, o que precisam só encontrado na sua presença. Nós recebemos, Senhor. Deus pode falar com aqueles que nessa semana mesmo ficaram nesse ciclo e passaram a semana pensando assim: o que eu faço não importa, quem eu sou não importa. Eles se sentiram assim a semana toda. Eu peço que tenha um novo pensamento na sua presença, de que são plantados à beira de águas correntes. Você vai produzir o seu fruto. Nada é em vão. A palavra de Deus não volta vazia. Não pode voltar vazia. O que Deus declarou sobre a sua vida vai produzir fruto. Então, Deus, deixamos a frustração, deixamos o medo. Viemos até você hoje pedindo uma nova medida de sucesso. Nesse momento, estou aqui por inteiro. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Podem começar a adorá-lo. Adora com os lábios. Digam: obrigado, Senhor, obrigado. Obrigado. Eu recebo a sua presença. Eu recebo a sua graça. Eu recebo a sua misericórdia. Vamos, em voz alta, diz: eu recebo, Senhor. Eu recebo o seu amor. Eu recebo as suas palavras de afirmação. Vestido com a sua justiça, Senhor, eu sou quem você diz que eu sou, e eu vou alcançar o propósito que você quer que eu alcance, Senhor. Eu te adoro. Eu te adoro. Você é um Deus grande. O seu nome é grande. Você vive em mim. Deus, você é um Deus tão grande. Você me abençoou tanto. Abençoado é aquele. Eu sou abençoado. Todos digam: eu sou abençoado. Eu sou abençoado. Eu sou abençoado com todas as bênçãos espirituais em Cristo. Eu sou abençoado não por causa do que eu tenho ou quem eu conheço. Eu sou abençoado porque o Deus infinito habita dentro de mim e do meu interior vão fluir rios de água viva. Eu tenho o Espírito de Deus, eu tenho a sabedoria de Deus, eu tenho a alegria do Senhor. Ela é a minha força. Eu sou abençoado. Eu sou abençoado. Eu sou completo. Eu sou conhecido. Eu sou amado. Eu sou importante. Eu sou abençoado. Aqueles que são abençoados aplaudam e louvem a Deus pelas bênçãos. Nós te louvamos pelas suas bênçãos, Senhor. Nós te louvamos pelas suas bênçãos, Senhor. As suas bênçãos, as suas bênçãos. Te louvamos por suas bênçãos. Como eu vou saber se foi um sucesso? Você deu os frutos que Deus pôs em você? Essa é a definição de sucesso para mim. Essa é a definição de sucesso para mim. Prestígio do reino. O Espírito de Jesus Cristo está sobre essa igreja, sobre esse ministério. E eu quero pedir um momento enquanto estamos na presença de Deus para orar por uma pessoa que precisa começar um relacionamento com Jesus Cristo antes de ir embora daqui hoje. E isso é muito importante para mim. Tem centenas hoje que precisam dar esse passo, cruzar a linha e parar de pensar que um relacionamento com Deus é baseado no que se ganha ou no bom comportamento e nunca entregaram de verdade a vida para Cristo. E eu quero fazer isso com vocês nesse momento. Em todos os lugares, podem baixar a cabeça e fechar os olhos. Para aqueles que já têm uma relação com Deus, eu quero que orem comigo nesse momento por aqueles que podem estar perto de você e precisam de um recomeço, de ter os pecados perdoados e confiar em Cristo como seu Salvador hoje.
com a cabeça baixa e os olhos fechados, eu quero dizer o que a Bíblia fala, que é pela graça que vocês são salvos, por meio da fé. É um dom que vem de Deus, não vem de uma obra para ninguém se gloriar. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Eu acredito que agora é o seu momento para colocar a sua fé em Cristo. Então, com a cabeça baixa e os olhos fechados, como uma igreja família para o bem daqueles que estão vindo para Deus ou voltando para Deus, repitam depois de mim: Pai Celestial, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus e o Salvador do mundo. E hoje, declaro que Jesus é o Senhor da minha vida. Eu peço que entre e controle a minha vida. Eu te dou tudo. Acredito que você morreu para que eu fosse perdoado e ressuscitou para me dar vida. Eu recebo essa vida nova. Esse é o meu recomeço. Eu sou filho de Deus. No 3, levanta os braços se você fez essa oração. 1, 2, 3. Eu quero celebrar você agora. Vamos lá, vamos celebrar o chamado. Vamos lá celebrar a decisão de seguir a Cristo. Obrigado por assistir ao canal no YouTube da Igreja da Elevação. Não pare por aqui, se inscreva na EFEM, nossa família estendida na internet, e assista ao vivo todos os domingos. Se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo e nenhuma live, e compartilhe com um amigo. Você também pode apoiar o ministério clicando no botão Doe Agora para nos ajudar a continuar alcançando pessoas ao redor do mundo para Jesus Cristo. Mais uma vez, obrigado, Deus abençoe.